Nós estamos, irmãos, falando sobre Davi e a agenda de Deus. Falamos da agenda pessoal, quando essa agenda interpõe a agenda de Deus. E às vezes traz dor, traz atrasos, retardos no que Deus quer fazer quando há essa interposição da agenda pessoal da agenda de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que um Deus soberano, como o Deus que nós servimos, só tem dois caminhos para agir. Ou ele age soberanamente, numa vontade decretiva, ou ele age soberanamente numa vontade permissiva. Ou Deus permite alguma coisa acontecer, no exercício da sua soberania, ou Deus decreta o que precisa acontecer, independentemente do agente que está trazendo essa realidade à tona, efetivamente, essa vontade é feita. O que nós vimos é que, no decorrer da vida de Davi, e na sua e na minha vida, também isso acontece. Às vezes, pessoas são desqualificadas por muito menos do que o Davi fez. Pessoas são tiradas do projeto, do trabalhar de Deus, por muito menos do que Davi fez. E outras vezes, Deus mantém essas pessoas no projeto, no caminhar do alvo que ele tem estabelecido, independentemente de algumas coisas que essa pessoa faz. Eu fico pensando que se eu pautar a minha vida pela a vida de Davi, eu não sei se Deus me manteria no pastorado até hoje. Eu não sei se Deus estaria me exercendo a graça e misericórdia sobre mim, dizendo, não, apesar de você vai ficar por aí. E isso é muito gostoso porque você não sabendo se Deus vai manter você, apesar de decisões que não tem nada a ver com a agenda de Deus, isso é bom para a gente pôr a barba de molho, porque pode ser que Ele não nos mantenha. É gostoso a gente ler a história final de Davi, porque Davi, ele traduziu essa realidade que Deus, apesar dele, Deus o manteve dentro desse projeto e chegou aqui. Mas foi muita perda de tempo, não é? Então as agendas, a agenda de Saul, a agenda de Abner, a agenda de Joabe, a própria agenda de Davi veio retardando essa realidade de Deus para a vida de Davi até esse momento. Davi agora consta-se com 30 anos de idade, não é o que nos diz o capítulo 5 de 2 Samuel. E aqui a gente pode perceber que algumas realidades vão entrando no eixo a partir do momento em que chega um ponto da vida de Davi, das pessoas que com ele participam desse caminhar em direção ao que Deus quer para a vida deles, que eles não têm como não fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então, apesar de eu e vocês, às vezes, retardarmos aquilo que Deus quer fazer, chega um ponto que Ele vai fazer o que Ele quer fazer, independentemente de mim, de você, e às vezes até nos substituindo. Uma coisa que a gente precisa pôr muito no coração é que Deus é um Deus que nos substitui. É um Deus que, essa questão de substituir, eu acho que isso faz parte do projeto de Deus. Ele vai levar até aqui, a partir daqui eu vou substituí-lo. E substitui porque não servimos mais, substitui porque terminamos a etapa até onde nós deveríamos chegar. Eu acho que esta é a mais gloriosa de todas as substituições. Quando eu tenho a substituição de Deus por algo natural, aquilo que Deus já está no seu coração, que meu tempo terminou. Agora, o que eu acho pesado é quando eu sou afastado por algo que eu deixei de perceber
no mover de Deus através da minha vida. Agora, Davi, ele é um homem diferenciado, ele tem uma carga de chamado, de responsabilidade que é difícil nós encontrarmos outros no mesmo nível. Então o que acontece com Davi aqui? No verso 5 até no capítulo 5 de 2 Samuel, do verso 1 até o verso 5, nós fizemos um primeiro estudo aqui, observando algumas realidades. A primeira realidade é que o povo sabia que Davi era o homem que deveria ocupar o governo de Israel. Embora sabendo disso, o povo não se envolveu, não se caminhou em direção a Davi para que isto se cumprisse. Ele seguiu as agendas pessoais de Abner, de Joabe, de Saul, do próprio Davi. O que nós observamos domingo passado é se nós sabemos a vontade de Deus, se nós sabemos o que Deus quer, por que a gente não vai atrás disso? Por que a gente não busca essa realidade? Por que a gente não constrói a nossa caminhada em cima disso? Agora eu quero dizer para os irmãos que isso é uma falha de programa. Parece que eu e vocês somos inclinados a fazer exatamente o contrário daquilo que nós sabemos que precisa ser feito. Parece que nós temos uma ataxia, uma atração para fazermos exatamente aquilo que sabemos que não deveríamos fazer. E o pior, que a gente às vezes é iludido, puxado por pessoas para acompanharmos essas pessoas. Temos uma facilidade tremenda de irmos atrás das pessoas que nos tirem da agenda de Deus. Essa era uma luta do apóstolo Paulo. Eu estou ultimamente fazendo assim, pegando um léxico e uma concordância bíblica. Vocês não têm acesso ao léxico, mas mas vocês têm a concordância bíblica. É a mesma coisa, só que uma eu vou pegar no original, que vai me dar outros caminhos que a concordância não dá. Mas se você quiser fazer isso, você pode fazer através de uma concordância bíblica. Agora, precisa ser uma concordância bíblica quase que exaustiva. Não existe isso na Bíblia, questão exaustiva. Eu posso pregar uma mensagem e ter estudado até mesmo, e ainda não vou falar exaustivamente o tema e aquilo. Porque Deus se revela à medida em que nós caminhamos. Então você pega uma daquelas grossonas, assim, não pega aquela pequenininha, ou essa que está no final da sua Bíblia. Isso aí é para um recurso imediato. É band-aid esse negócio. Não é? Então pega aquela grossona, assim, se você quiser fazer isso, eu posso te emprestar um. Agora isso tem que ser devolvido, senão eu cobro aqui da frente. Porque isso é ferramenta não se empresta, não é? Então você pega uma daquela e começa a observar os servos de Deus que tiveram batalhas tremendas na sua vida para cumprir aquilo que Deus queria para as suas vidas. E quando eu já estou em Paulo, eu estou fazendo isso, estou em Paulo. Estou fazendo isso para meu próprio alimento, é uma comidinha que eu faço com o meu próprio tempero, e que é para mim, para o meu sustento. Eu não vou pregar sobre isso. Posso até falar alguma coisa, mas não vou pregar sobre isso. Até porque há muita coisa particular que tem a ver só comigo, e vocês não vão entender, né? Mas você vê que há uma ataxia, aquela vontade tremenda da pessoa desistir, mas Deus não desiste dessas pessoas. O apóstolo Paulo fala assim, aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço. Há em mim duas forças imperando. Há uma batalha tremenda todos os dias. Então é disso que Davi se sucumbiu, que Davi teve não teve o cuidado, a diligência de fazer isso. Mas eu não quero justificar Davi
e nem quer justificar nenhum de nós, nem a mim, nem a vocês. Mas eu quero dizer para os irmãos que Davi era muito verdinho. Davi recebeu de Deus uma responsabilidade muito grande, no momento muito da sua idade sem estrutura. Aqui o texto diz que Davi começou a reinar com quantos anos? Hein? 30 anos. 30 anos. Então vamos fazer uma conta comigo. 7 anos e meio em Hebrom. Então passaríamos para 22 anos e meio. Então imagine vocês, 22 anos e meio, é 7 meses, né? Quantos meses foi? 7 anos e 6 meses. Então 7 anos e meio. Então veja, 22 anos e meio. 10 anos Saul perseguiu. Então nós vamos para 12 anos. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Davi era um menino quando Samuel o procurou para ungir rei de Israel. Quando a gente começa a ler a história de Davi, a gente pensa que Davi está com 50 anos nessa idade aqui. Mas existem pessoas que aos 30 anos já têm uma história que dá de 10-0 em muitos de 80. Devido como que as coisas foram acontecendo rapidamente na vida dessa pessoa. Então imagine vocês, Davi, com 30 anos, já havia passado por tudo isso. Ele cresceu a poder de carbureto. Ele amadureceu a poder de carbureto. Vocês sabem o que é isso? Sabem? A maioria dessas... Eu não sei se hoje faz isso mais. Eu vou falar aqui, mas eu não sei se faz. Antigamente fazia. Eu creio que hoje deve ter uma estufa para isso. Que obedece o mesmo processo, mas que não usa mais. Eu acho que eu nem vi mais carbureto ser vendido por aí. Irmão Valdir, ainda se vende carbureto? Vende? É difícil? É porque ele é muito perigoso. Não é? Usava-se para solda, usava-se para pescar, né? Tinha um lampião a carbureto. E esse carbureto usa-se para amadurecer, para provocar um amadurecimento rápido em frutas, inclusive a banana. Ele agiliza o amadurecimento, né? É um gás que ele emite, isso é química, né? É um gás que ele emite, que provoca, estimula as células a amadurecer. Por isso, de vez em quando você come aquela banana, e no meio, ao invés de ela estar sadia, ela está podre no meio. Por isso que a sua banana não dura. Eu não sei se vocês estão usando carbureto, mas deve estar usando qualquer coisa no mesmo processo. Então, quando eu digo que Davi amadureceu à base de carbureto, e foi isso mesmo. Imagine esse menino com os hormônios pegando fogo. E com o poder que ele tinha nas mãos. Aí a gente fala assim, traga Mical, um menino de 30 anos. A grande paixão da vida dele. Ele fez algo que jamais poderia outra pessoa fazer. Ele mata 200 fariseus e traga os prepúcios. Um colar para ela e outro para o pai dela. De prepúcios. E agora, aos 30 anos, ele diz, traga esse menino. Traga ela é minha, eu a comprei. É o mesmo jovem de 30 anos.
agora com poder, que ainda não acertou a agenda de Deus. Mas como Deus trabalha nesses dois caminhos, ou a vontade decretiva, ou a vontade permissiva, Deus foi dando a Davi cordas. Agora Davi, pressionado, por quê? Porque aqueles que tinham as suas agendas pessoais, Deus foi tirando-os do caminho de Davi. Isso aqui, irmãos, é algo que a gente aprende, tem que aprender isso na liderança, ou isso acontece com os cabelos brancos, que hoje é difícil ter cabelo branco, mas com os cabelos brancos, ou então a carbureto. A carbureto. Ou isso vai acumulando através dos anos, você vai entendendo essa realidade, ou você tem que amadurecer na marra. Que quando Deus quer fazer, nada vai impedi-lo. Isaías grita isso de uma maneira que ecoa até hoje nos nossos ouvidos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, essa realidade, liderança espiritual, servos de Deus precisam entender isso. Como algumas coisas acontecem nas nossas vidas, e acontece exatamente para dar a você o suporte para passar para um nível maior, porque eu entendo que é assim que Deus faz. Algumas coisas traz dores tremendas, mas aquele é o seu passaporte para um nível acima do que você está. Então, às vezes, Deus permite determinadas coisas para que você suba mais um nível. Sem aquilo, você não tem o degrau para alcançar o próximo nível. Por isso que a gente precisa, de todo o tempo, fazer isso que a Cris diz aqui à frente. Independentemente das circunstâncias, tem um Deus que não desiste de mim. Tem um Deus que tem um projeto. E eu preciso buscar esse projeto. Porque esse projeto é o que vai dar propósito à minha existência. Não existe, irmãos, nesse planeta, nada que nos dá propósito, a não ser aquilo que Deus quer fazer conosco. Nós temos aqui 2 centenárias, porque elas vão chegar lá. Se essas irmãs olharem para trás e deletarem a vida delas com Deus, eu tenho certeza que elas vão olhar e dizer assim, não valeu a pena. Só olhar sem Deus na vida de vocês. Não tem valor. Vai acabar tudo isso. Muito do que vocês construíram com seus esposos não estão na mão de vocês mais. E algumas das coisas já acabaram. É assim com todos nós. Então, se esta vida não estiver dentro da agenda de Deus para a minha vida, eu estou vivendo sem propósito. Eu estou vivendo como qualquer um que não tenha a realidade de Deus. Qualquer um. Que morre e some da história. Davi teve que aprender isso. E uma das coisas que a gente precisa de entender é que sempre vai aparecer na nossa caminhada pessoas que vão tentar nos tirar disso. Agora eu aprendi uma coisa assim, claro que me aborrece muito isso, mas com
os anos, e isso só se aprende com os anos, esse aborrecimento passa como tudo na vida passa. O que nós não podemos deixar é o foco daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas tem uma oração fantástica. Deus, este fulano, eu detectei que ele quer me tirar do projeto do Senhor. Eu queria saber do Senhor quem que vai ficar. Eu ou ele? Assuma o comando desse negócio e esquece. Esquece. E foi exatamente isso que Deus veio fazendo na vida de Davi. Até o momento em que todos aqueles que estavam envolvidos na agenda dos outros, agora estão envolvidos na agenda de Deus. Pegam o jovem Davi e o unge rei de todo Israel. Gente, Davi foi ungido 3 vezes. Samuel, rei de Judá, e agora rei de Israel. 3 vezes. Não precisava disso. Não precisava disso. Alguns pregadores pegam isso aí como divisão do sermão bem presbiteriano, 3 tópicos. Mostrando as etapas do crescimento de Davi. Eu não vejo assim. Eu vejo que a única pessoa que estava entre Davi e o trono era Saul. E de Saul Deus deveria cuidar. Porque Davi não foi colocado para tirar Saul do poder. Davi foi colocado para substituir Saul. Então quem competia tirar Saul do poder era o próprio Deus que deveria fazer isso. A forma também tinha a ver com Deus. Mas nenhum outro evento depois disso estava nos planos de Deus. Davi tinha, Saul morreu, Davi era rei. Foi assim, era um espaço teocrático, que Deus mandava essa realidade, embora sendo os reis colocados pelo próprio Deus. Havia unção disso. Era Deus quem escolhia, como escolheu a Saul. Era Deus quem ungia, capacitação disso, era Deus que o fazia. Agora, as agendas pessoais, inclusive do agente que deveria historificar isto, atrapalhou esse processo. Mas agora chegou esse processo e Deus está cumprindo na vida de Davi aquilo que poderia fazer. Eu só quero colocar aqui, irmãos, e queria que você opinasse por isso. Qual título você daria ao capítulo 5 de 2 Samuel? Eu creio que os irmãos devem ter lido todo o capítulo, ou conhecem a história aqui, não é? Mas qual título você daria? Seria uma... mas a palavra que diz ungido, né? Ungido de novo. Ah, tá, Seria confirmado por aquilo que já havia sido dito lá atrás por Samuel. Verdade, meu irmão. Quem mais? Aquilo que Deus queria para a vida dela. Quem mais? Realização de um sonho? De um chamado? Talvez Davi almejava isso. Nem sempre, né? Porque teve vezes que ele duvidou desse negócio. A pressão foi tanta sobre ele que ele chegou a duvidar que de fato ele seria o rei de Israel. E o problema é que ele agiu como que em cima da sua dúvida. Como seria? Volta à agenda de Deus, irmãos.
Agora, todos que estão em volta entendem essa volta. O que acontece em Samuel e Crônicas? Vocês sabem a diferença entre os livros históricos de Samuel, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas? Vocês sabem qual que é a diferença entre os dois? Vocês sabem. Quantos aqui já leram os livros de Samuel e os livros de 1ª Crônicas todo? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem que ter lido os livros todos. Você não notou nenhuma diferença marcante entre esses 2 relatos, esses 4 relatos? Então eu deveria ter dito isso para vocês há mais tempo. Gente, eu já disse isso aqui. É porque vocês esqueceram. Os relatos de Crônicas, ele é um relato político. Político. Os relatos de Samuel é um relato religioso. É um relato que você vê nitidamente a ação de Deus convergindo todas as coisas para aquilo que Deus quer realizar. Por que eu estou falando sobre a agenda de Deus em Samuel e não em 1ª Crônicas? Porque em Crônicas é um relato político. Quando a gente pega 2ª Samuel, analisando Samuel, 2ª Samuel, capítulo 5, a gente vê assim, como que a realidade de Deus movendo-se. Agora, quando a gente vai para o mesmo relato, lá em 1ª Crônica, capítulo 12, vocês vão ver a quantidade de soldados que foram participar dessa aliança do restante de Israel com Davi. Todas as tribos mandaram soldados. Eles passaram 3 dias em festa. Eles levaram todos os suprimentos para comer. Os mais próximos, vizinhos a Hebron, levaram pães. Ficaram-lhe o exército, homens armados, prontos para guerras, aos milhares. Estavam nesse dia. Mas como é que eu sei disso? Crônicas. Crônicas é que estende politicamente a dimensão política dessa realidade. Por exemplo, uma coisa são as igrejas orando. Outra coisa é todo o Supremo Tribunal Eleitoral no Brasil todo. O contingente que está acontecendo é muito maior do que o que nós estamos fazendo aqui. Pelo menos visivelmente. Porque invisivelmente é muito maior do que eles podem ver. Agora, se você ler lá, você vai ver que agora o povo todo, junta aqui o texto de Samuel, fala dos principais, anciões, pessoas que estão ligadas à questão da unção de Davi, à questão do que Deus tinha falado. Mas o exército diz assim, você é o comandante que nós queremos ter. Comandante em chefe. Você é a pessoa que, mesmo quando Saul estava no poder, era você que ia na batalha. Você entrava e saía. Você que nos conduzia nas vitórias. E é de você que nós estamos precisando hoje. Olha que palavra. Outra coisa que Davi, que o povo diz a Davi, você é do mesmo povo nosso. Ou seja, em outra tradução diz assim, você
é do mesmo sangue nosso. Do mesmo sangue. O relacionamento, a proximidade que Davi tinha com essas pessoas. Terceiro lugar, e o mais importante, é que Deus disse que você apacentaria o seu povo. É diferente. Governar despotamente e apacentar. Isso não é forçado. Davi, apesar de toda a sua imaturidade, apesar de todos os seus pecados, Davi era um pastor. Um pastor guerreiro. Porque Davi era muito hábil em ferramenta de morte. Muito hábil. Então, Davi agora estava dentro dessa realidade que Deus queria que ele fizesse. Então, o que acontece aqui? Ele promete proteger o povo. Eu ouvi um filósofo, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ouvir, Michael qualquer coisa, Sander, alguma coisa assim. Ele escreveu um livro chamado O Poder Transformador da Política. E ele, na Globo News, ele deu uma entrevista e ele passando a realidade da política. Inclusive, as perguntas eram só sobre o Brasil, qual a leitura que ele tinha dessas realidades. E ele falando sobre as várias facetas do nosso país, ele falou 3 realidades que a gente não tem muito. Primeiro, ele diz que o que precisa acontecer no Brasil é que a liderança política precisa entender que o poder emana do povo e não deles. E que o povo precisa entender isso. Nós temos isto como postulado, mas nós não temos isto efetivamente. O tanto é que muitos brasileiros se vendem. Isso não é consciência política. Isso é cabresto. Isso é corrupção. Isso é poder econômico. Isso é falta de compromisso com o próprio país. Não adianta eu ir para a rua, não adianta eu gritar. O momento de se fazer é agora, com responsabilidade. Então, essa questão. A segunda questão é que a moral e a religiosidade deveria ser pauta política. E que não foi. E quem teve a oportunidade de fazer uma pauta política, mostrando os parâmetros da palavra de Deus, não fez. E os que estão aí que deveriam fazer, não fazem. E outra realidade, todos que assumem cargos de autoridade em todos os níveis públicos, deveriam proteger as pessoas. Esta é a função. Você lá que ocupa cargo público, a sua função, enquanto chefe daquela seção, é proteger pessoas. Inverte. Protege. Brinda a corrupção. Brinda as pessoas que estão no poder, que estão destruindo o real poder, que é o povo. Apedreja instituições que abrem o bico com relação à corrupção. E aí, demagogicamente, aparece defendendo as instituições. Mas estão blindados. Ninguém sabe de nada. E os que sabem, protegem aqueles que deveriam saber e fazer alguma coisa. Então o que Davi faz? Eu vou proteger vocês. Em contraposição, o povo diz assim,
nós vamos obedecê-lo. Nós vamos obedecê-lo. Irmãos, esta é uma realidade mão dupla da cidadania. O poder está na mão do povo, mas à medida que esse povo elege representantes, esse povo se submete a estas pessoas, desde que estas pessoas são dignas. E que foram da minha confiança, do meu voto. Eu estou dando a essas pessoas o direito de governar sobre mim. De instituírem sobre mim. De ditar a maneira da sociedade viver. E Davi diz assim, eu protejo vocês, vocês estão debaixo. Foi isso que o povo disse. Com o exército em peso, representando todas as tribos de Israel. Pode ler o relato de 1 Crônicas 12. A tribo tal manda 20 mil, a tribo tal manda 50 mil. Faz um cálculo aí para vocês verem o tamanho do exército que estava na posse, na confirmação de Davi como o governador de toda a tribo. E aqui vem o mais importante. Deus é testemunha disto. Os dois relatos trazem isso. Deus é testemunha disto. Deus é testemunha disto. Como isso é bom? Sabe por quê? Porque o lado que quebrar isso, Deus vai julgar. Uma das coisas que nós esquecemos, irmãos, é exatamente de que Deus presencia estes pactos. A gente dá risada com o pastor Duarte, quando você vê ele fazer a oração do divórcio. Quem não viu, precisa ver. Mas a gente dá risada, porque a gente não dimensiona. Eu também não sei qual que é a intenção que ele fez aqui, foi para fazer graça. Eu não sei, isso é problema dele. Parece que esse é o estilo dele. Para mim, eu quero pensar assim, porque senão eu não vou ouvi-lo. Não é meu estilo. Mas ele faz pensar em algumas realidades. Então, o que ele diz é assim, olha, no dia em que eles casaram, o Senhor estava lá. Eu não estava. Essa é a oração dele. O Senhor foi testemunho de que ele disse que ficaria até que a morte os separasse. O Senhor estava lá. Agora, Senhor, mate-o. Deu um infarto nele. Um AVC. Que ele morra agora, Senhor. Porque ele precisa morrer, porque ele está querendo separar. Pode fazer rir, ele tem um jeitão de falar assim, que eu acho que ele daria muito bem como animador de palco, de circo. Mas Deus é testemunha. Gente, isso aqui não é um sincretismo religioso. Não é aquele negócio que a gente evoca a Deus para livrar-se de um compromisso. O que Davi firmou com Israel foi na presença de Deus. Por isso que em alguns salmos, Davi evoca o Senhor para que ele seja o juiz entre ele e o povo. Entre ele e seus inimigos. Porque isso é bom. Senhor, tu és o meu juiz. Nas tuas mãos estão as minhas causas. Então Deus vai tomar conta disso. Ele estava lá quando o pacto foi firmado. A gente precisa pensar nisso. Uma das coisas, irmãos, que a igreja precisa pensar, que todos nós precisamos pensar, é que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Continuando, irmãos, verso 6. Então está estabelecido, se volta à agenda de Deus, e agora tem batalhas pela frente.
E eu gosto muito disso, irmãos, porque a teologia da prosperidade, essa teologia barata, que se vende aí a qualquer preço, a qualquer centavos, e para o bel prazer das pessoas, essa teologia, ela tira as lutas. Ela deleta as lutas da vida. Ela apresenta um Deus bonachão, um Deus que você vai servi-lo e vai ficar tudo bem, você não vai ter crise, nem existencial, nem econômica, nem conjugal, nem nada. Você vai fluir na vida e tudo vai dar certo. Eu nunca vi uma mentira pregada nas igrejas como tem sido essa mentira. E o pior é que tem pessoas querendo comprá-la. Agora isso é antigo, irmãos. Lá nas indulgências, compravam um lugar no céu. Olha que coisa mais drúxula, mais antirracional, mais absurda. Eu comprar um lugar no céu, pagar por isso. Ou então contratar uma missa para que ela seja realizada enquanto missa houver, para que eu saia do purgatório. Isso não tem valor. Para que eu preciso desse monte de coisa? Era assim as indulgências. Era assim. E o povo comprava isso. Agora tem a moderna. Não pensa que nós nos evoluímos. Evoluiu a tecnologia, evoluiu um punhado de coisas. Eu fiquei abismado de ver o fio do cabo óptico. Eu disse, para, cara, é isso aí, é isso. Gente, é um fio de cabelo aquele negócio. É assim que nós evoluímos, mas nós continuamos tanto negligente, tanto sem raciocínio espiritual quanto éramos lá atrás, mas bem lá atrás. Nós não evoluímos. O que acontece aqui agora? Volta-se a agenda de Deus. Verso 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi, não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Agora, irmãos, eu preciso de entender a história de Jerusalém. Eu preciso de entender o que Jerusalém representa. Essa cidade é uma cidade que deveria ter sido conquistada lá atrás. Mas não foi. E aqui vem algumas lições. Enquanto nós não dermos plena ação sobre a agenda de Deus, as coisas de Deus não acontecem. Vão ficar algumas coisas para trás que nós não vamos conseguir vencê-las. Vai ficar para trás. E sabe outra tendência que eu e vocês temos? De nos acomodarmos. Principalmente quando nós vamos envelhecendo. Nós vamos ficando mais preguiçoso. Nós já não queremos correr mais o que corríamos. Por isso que liderança precisa sair logo, irmãos, da liderança. Porque o dia que a liderança entender que não consegue mais olhar olho no olho, esse camarada tem que cair fora. Tem que cair fora, porque o servo que representa a Deus tem que ter essa convicção. O dia que você não tiver coragem de lutar pelos alvos de Deus na sua vida, você está na hora de ir embora. É morrer mesmo. Davi, agora, na agenda de Deus, vai resolver um problema lá atrás. A quem que Jerusalém foi dada, irmãos? É história. Lá atrás. Há duas tribos. Quais foram as tribos que Jerusalém foi dado?
a duas tribos. Veja a importância daquele lugar. Deus deu a duas tribos o direito de conquistar esse pedacinho de chão. Lá atrás, mas bem lá atrás, Davi nem pensava nascer. Ele não pensou em momento nenhum nascer. Quem se lembra? Juízes 15:8, Juízes 18:28. Essa cidade estava apenas a 32 quilômetros de Hebrom. Vamos ler lá. 15:8. Pode ler. Só isso? Juízes. Então vai ser Josué, porque só tem um J aqui, eu achei que era juiz. É Josué mesmo. É Josué, não é juiz. Juiz está muito lá na frente. Desculpa aí. Aí. Pode ler. Este ponto sobe pelo vale do filho de Inom, Isso. da banda de Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. Isto. Sobe este limite até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaim, da banda do norte. Ele está dividindo o território de Jerusalém. Isto aí seria para a tribo de Judá. Você vai ler todo o contexto ali e é sim. Agora aí nós vamos para, então é Josué. Josué 18:28. Claro que é, né, irmãos? A distribuição da terra é uma das coisas também que envelhecendo vai ficando assim. Josué 18:28. A outra parte. Pode ler quem achar. Ó. Então pronto. Então veja, ele pega a outra metade de Jerusalém com todo o território ali em volta. Então a Jerusalém foi dado à tribo de Judá e à tribo de Benjamim. Então as duas tribos agora eram exatamente as tribos que deveriam conquistar a Jerusalém. E aí já deu um sinal que quem habita a essa região são os Jebuseus, filho de Jebus, os filhos de Jebus. Jebus era filho de Canaã. Então, os Jebuseus eram extremamente estratégicos para proteger a cidade. Então, era uma cidade extremamente fortificada e uma cidade em que o povo deveria banir esses Jebuseus da face da terra. Mas eles não conseguiram. Vamos ler o texto. Então, Deuteronômio 20:17. Deuteronômio. Aí depois, se você quiser pegar a origem dos Jebuseus, está em Gênesis 10:16. Anota aí, se você quiser anotar. Jebus. Jerusalém chamava Jebus. É o sinônimo de Jerusalém. Jebus. Era o nome do pai dos Jebuseus. Igual em Floripa. Aí depois, Jerusalém. Eu vou entrar no negócio, eu vou falar lá na frente. Tem um outro nome também que é chamado Jerusalém. Você pode olhar que alguns textos das traduções mais antigas substituem Jerusalém por Jebus. Só ia falar, minha irmã? Que vem dos Jebuseus. Aliás, que é o pai dos Jebuseus. Deuteronômio 20:17.
Então não conseguiram fazer isso. Porque se eles tivessem destruído os jebuseus, Jerusalém seria de quem? Dos benjamitas e de Judá. Da tribo de Benjamim e da tribo de Judá. Não conseguiram fazer isso. Agora, Josué 15:63. Vai confirmar isso. Agora é Josué, não Juízes. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Agora é Juízes. Juízes 1:21. O que diz? Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Puxa vida. Deixa esse povo aí. Não puderam. Agora, as razões porque não puderam é porque não quiseram. Porque Deus tinha ordenado que isso deveria ter sido feito. Irmãos, quando nós não eliminamos determinadas coisas, que nós temos certeza que Deus quer que eliminemos, elas vão nos prejudicar amanhã. A Bíblia diz, não poupe a vara dos seus filhos, discipline-os. E ela diz também, se você não fizer isso, amanhã esse filho vai te envergonhar. Não brinque com isso. Vai ser assim. Assim será. Vá lá e destrua todos, amorreus, todos, e jebuseus. Por que eles destruíram as outras tribos e não os jebuseus? Porque eles eram mais fortes. Aí qual foi a decisão desse povo? Dos de Judá e dos de Benjamim? Conviver com eles. Há um ditado demoníaco que diz assim, se você não pode com seus inimigos, se alia a ele. Isso é demoníaco. Então, se eu não posso vencer uma batalha de algo que está acontecendo na minha vida, então, já que eu estou aqui, eu vou fazer esse negócio. Eu vou fumar menos, eu vou beber menos, então vou me aliar a esse troço aqui. Só que não consegue. Porque o problema é que aquele a quem você associa, que não faz parte da agenda de Deus na sua vida, ele vai tomar conta do pedaço. Hoje, irmãos, agora, com Davi, quem mandava naquele pedaço eram os jebuseus. Não tinha lá nenhum de Judá e nenhum de Benjamim. Se tem algum lá é o seguinte, é neto, é sobrinho, como é que eu vou matar meu sobrinho? Já estou velho mesmo, deixa. Essas são as gerações passadas. Quantas vezes nós transferimos responsabilidades para a geração que está chegando e essa geração ainda não tem maturidade para agir da maneira que precisa se agir. Quantas vezes? Eu já estou velho mesmo, tal. A gente usa isso, irmãos. Nós não confrontamos. A gente não dá um basta. A gente vai levando com a barriga e quando nós envelhecemos, aí você tem que conviver com esse negócio. Tem que conviver. E o conviver com esse negócio está implícito desobedecer a Deus. E não precisa pensar, de Deus não se zomba, irmãos.
Às vezes nós vivemos uma vida dissoluta, sem essa sintonia com a agenda de Deus para as nossas vidas, achando que nada vai acontecer. Parece que Deus está calado com respeito a mim. Mas os dias estão passando, irmãos. Os dias estão passando e vai chegar o momento do cheque mate. Não precisa se preocupar com isso. Vai chegar o dia do cheque mate. Nós não temos como fugir disso. Agora o que acontece, irmãos? A vitória que parecia impossível durante décadas, durante toda a história, agora se tornou possível quando Davi assume o reinado, assume o trono. Sempre foi a vontade de Deus, irmãos. Sempre foi a vontade de Deus. Sempre foi. Sempre a vontade de Deus para continuarmos sendo o que Deus quer que sejamos. Agora, num determinado momento, a gente perde essa agenda de Deus. A nação, todo mundo sofre com isso. Quantas vezes Israel foi abatido, quantas vezes Israel perdeu pessoas porque não tinha uma fortaleza, mas deveriam ter. Jerusalém era a fortaleza. Desde o início. Desde os primórdios, o sonho de Deus era que o povo dele estivesse dentro da fortaleza que é Jerusalém. Mas até agora nada. O que eu quero dizer para os irmãos é que às vezes Deus tem algo muito grande para mim e para você. Mas a gente passa a transferir isso para a próxima geração. E leva tempo até que o povo entende isso. Aí o que acontece? Era tão forte, irmãos, aquele lugar, que os jebuseus mandam um recado para Davi. Olha, os nossos cegos e os nossos aleijados não vão deixar você entrar aqui. Tamanha era a segurança daquele povo. Agora, uma das coisas que eu admiro, irmãos, profundamente, na vida desses homens tão importantes que passam pela história do povo de Deus, é que esses homens têm um girocínio tão grande, que esses homens conseguem perceber coisas que outras pessoas não conseguem perceber. E agora Davi vai montar uma estratégia para invadir Jerusalém e conquistar Jerusalém. Eu só queria terminar essa reflexão hoje de manhã fazendo a seguinte pergunta: o que está na história da sua vida para ser conquistado, que Deus já te deu e que você está transferindo para as próximas gerações? Que você precisava já ter isso na sua vida. Outra coisa, o que é que você está passando de geração a geração, que é um mal da sua família, que é um mal dos seus antepassados, que tem feito muito mal às suas famílias, e você está convivendo com isso, que já era para ter sido conquistado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pelos seus bisavós, e até hoje não foi. Será que você não é a pessoa para conquistar isso? E dizer, a partir de hoje, Jerusalém é do meu povo. É do meu povo. Será que não chegou a hora de você derribar os muros? E dizer assim, a partir de mim, a partir de hoje, a minha família não vai mais conviver com isso.
Gente, isso é revolucionário na vida de cada um de nós. Há uma batalha. Mesmo você estando na agenda de Deus, há uma batalha. Nós não ficamos sem batalha. Eu tenho batalhas todos os dias, 24 horas por dia, para manter a Jerusalém em pé. Eu preciso de correr o olho e vigiar todas essas realidades todos os dias. Senão eu posso abrir uma brecha e os jebuseus entrarem de novo em Jerusalém. Sabe o que eu faço toda semana, uma vez por semana? Eu corro todas as mudas que eu plantei no Bet Shalom. Sabe por quê? Porque agora é o tempo de formiga cortadeira. E se um formigueiro daquele me dá num pé de jabuticaba, ele pela ele numa noite. Numa única noite, um formigueiro me empela todo o pé de jabuticaba. E se me pega uma daquelas mudas pequenininhas que eu plantei lá, ele acaba com ela em 1 minuto. E ele pega assim, aquela, e faz assim, faz piruleta. Eu acho que grita assim, eles põem o biquinho assim. Pá, caiu, cara. Vocês já viram o tamanho de formiga cabeçuda? Não, menos. Ontem eu vi uma exagerada. Eu disse, você é a chefe do negócio. Todos os dias. Então, essa batalha, ela é travada todos os dias. Eu estou dentro da agenda de Deus. Deus ainda não desistiu de mim. Deus ainda não me substituiu. Mas o Jerusalém está lá com os jebuseus. E mesmo que tenha posto o jebuseu para fora, eles querem entrar de novo. Pense nisso. Pense nisso. Nós estamos convivendo com o que em casa? Foi esse o motivo de derrota de Benjamim e de Judá. Até hoje conviveram com os jebuseus, até aquele momento de Davi. Você está convivendo com o que na sua casa? Você sabe que isso pode trazer dor profunda aos seus filhos, à sua história, ao legado que você vai deixar. Vamos pensar nisso, irmãos.